Bem, meus irmãos, nós estamos nesse quarto dia, da preparação que o Senhor nos concede para esse Espírito Santo que Cristo prometeu que seria o nosso defensor, que seria o nosso advogado, Ele que garante dentro de nós, que somos filhos de Deus. São Paulo fala, o Espírito Santo, ele dá testemunho ao nosso espírito de que nós de fato somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de uma promessa que Deus pensou para todos nós, gratuitamente. E se somos filhos, somos chamados a crermos naquilo que o Pai tem dito a todos nós. Meus irmãos e irmãs, nós temos um Pai, o Espírito Santo dá testemunho, dirá São Paulo também. O Espírito Santo dá testemunho dentro de nós, que nós temos um Pai, o qual podemos chamar de Abba. Abba, a palavra Abba, vem do aramaico, o povo de Israel, quando dizem Abba, estão dizendo papai, papai, meu papai, uma forma carinhosa, Normalmente é muito difícil ver um homem já, às vezes a gente vê um homem já formado, chamando o seu pai de papai. Eu já vi, acho bonito quando um homem formado chega perto do seu pai e fala papai, eu acho bonito. Mas normalmente quem dizem são as crianças, As criancinhas pequenas já começam papai, na inocência, aos 2, 3, 4 anos, 5 anos, papai, papai. Aquela forma de dizer, você é meu pai, você é minha segurança, você é aquele que eu confio, meu papai. Então a gente é chamado a ter o mesmo sentimento. Mas como é difícil o homem confiar em Deus. Por isso que Jesus, quando foi, o momento dele ser elevado, depois da sua morte e ressurreição, antes da sua paixão também, ele reza por todos nós. Ele reza porque sabe que o nosso combate nesse mundo não é fácil. Nós estamos no mundo, e o mundo quer agarrar-nos com todas as forças, com todas as suas seduções, mentiras. E a mentira que pode dominar o coração de um ser humano é ele pensar que não pode contar com Deus. No desespero, quando vem a provação, quando está passando por uma situação de que a sua fé está sendo colocada ali à prova. O que coloca a tua fé à prova? Quando você passa por uma tribulação. Aqui nós vimos São Paulo dando testemunho na primeira leitura, dando testemunho lá em Jerusalém, prenderam ele, e ele está dando testemunho de Cristo. Depois o Espírito Santo falou para ele, esse mesmo testemunho que você deu aqui, você vai ter que dar lá em Roma. De fato, ali depois ele foi mandado para Roma. Em Roma, ele deu testemunho de Cristo até o momento da morte. Lá ele foi decapitado, São Paulo. Cortaram a cabeça dele. Só que, enquanto ele está ali testemunhando, o Espírito Santo está dando uma força para ele. Essa confiança que ele tem em Deus. Está acontecendo tudo isso aqui comigo, mas eu sei que Deus é meu Pai. Eu estou passando por tudo isso aqui, essa perseguição, as pessoas querem me matar, me prenderam, mas eu confio que eu tenho um Pai no céu. Eu confio que Deus não está me deixando sozinho. Mesmo que esteja acontecendo tudo isso que está acontecendo comigo, eu sei que Deus não me deixa sozinho. E todos nós somos provados, irmãos. Talvez você está passando por uma provação nesse momento, Na sua família. Quem aqui não tem problema na família, Todos nós temos algum problema sempre. Uma dificuldade de entender um filho,
dificuldade de entender o irmão teu, a dificuldade de entender teu pai, tua mãe às vezes também, o casamento que não anda muito bem em alguns momentos, toda essa tribulação que nós temos, o Senhor vem dizer que somos chamados a nos refugiarmos e confiarmos. Por isso que o Salmo de hoje dizia, né? O Salmo de hoje falava: Senhor, guardai-me, porque eu me refugio em vós, eu quero me refugiar no Senhor. Estou passando por isso aqui, mas eu sou igual um passarinho que quero me refugiar debaixo dos teus braços. Eu não quero passar por isso sozinho, mas não me deixa duvidar, né? Porque o grande problema é esse. Você confiar, quando você está passando por uma provação, você confiar que Deus não vai te abandonar e continuar rezando. Porque a tentação que você tem quando é provado é deixar de rezar em alguns momentos, especialmente se aquilo você não entende. Se você não está entendendo aquilo que está acontecendo contigo. E nem sempre a gente vai entender, meus irmãos. Como é que o São Paulo podia entender que ele estava anunciando o Evangelho, anunciando a ressurreição? E estavam prendendo ele. Quem prendia ele eram os próprios chefes da igreja, os doutores da lei. A própria igreja que existia naquele momento ali, que não havia ainda convertido o seu coração para Cristo, é que perseguia ele. São Paulo, com a razão dele, ele não conseguia entender, mas com a fé ele entendia. O que ele entendia? Entendia que as pessoas são livres para acreditar em Deus ou não. Ele entendia que Cristo falou para ele: no mundo você vai ter tribulação, mas tenha coragem, porque eu venci o mundo. Você não vai estar sozinho no mundo não, meu filho. No mundo você vai ser provado, você vai ser muitas vezes colocado numa situação onde o demônio vai querer tirar do teu coração a fé. Mas eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então, meus irmãos, hoje, como sempre, somos chamados a rezar para que esse Espírito Santo dê testemunho ao nosso coração, de que nós somos filhos de Deus. Porque se ele ajuda a gente a crer nessa verdade, qualquer situação de perigo que você se sinta, você vai se refugiar no Senhor. E você não vai duvidar do Senhor. Se o testemunho do Espírito Santo não age no teu coração, não é difícil você duvidar de Deus. Você acaba duvidando no momento da provação. Então, se essa palavra de hoje aqui está sendo dirigida a nós, que estamos aqui, palavra que a igreja colocou nesse dia, que ela fala: você é chamado a rezar e pedir a Deus que Ele te ajude a se refugiar nele. Se refugie em Deus. Não se refugie no mundo, não se refugie nas coisas, nas mentiras dos falsos profetas. Se refugia no Senhor, porque o Senhor é aquele que te ama, aquele que te protege, aquele que cuida de você. Jesus rezou, Pai, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E esses também que creem em mim, eles conheceram que o Senhor me enviou. Então, se eu estiver neles e tu estiver em mim, eles vão conhecer o Senhor. Fala Cristo. Eu neles e tu em mim. Jesus vem revelar para nós o Pai. Se Jesus está conosco, nós conhecemos o amor do Pai. Do Abba, Papai. Mas é claro, irmãos, tudo isso daí é uma experiência que algumas vezes a gente tem que ter quando somos colocados à prova. Conhecer a Deus também você conhece quando você precisa dele. E quando você precisando dele, você se refugia nele.
Então, que esta palavra de hoje, né, prepare o nosso coração, prepare o nosso espírito, a nossa vontade de conhecermos mais a Cristo ainda, de deixar esse Espírito Santo cada dia mais testemunhar o nosso coração, através da nossa oração, da nossa busca, da nossa Eucaristia que celebramos, a ter essa certeza: Deus me ama, Deus me ama, eu estou passando por isso, mas Deus me ama, eu confio no amor de Deus, eu estou uma situação difícil, Deus me ama, tenho certeza. Eu estou passando por uma situação boa na minha família, que bom, Deus me ama, tenho certeza disso. Meu Deus, que provação, mas eu tenho certeza que o Senhor me ama. Então, meus irmãos, Deus tenta convencer você todos os dias que Ele te ama. Mas não é fácil, não é fácil não, porque o nosso coração, ele é duro, ele é duro, ele é duro porque a gente quer que faça a nossa vontade, só que Deus é Deus, nem sempre a tua vontade vai coincidir com a vontade de Deus. Porém, a vontade de Deus, por mais que não entendamos no momento, é a melhor para todos nós. Então, a nossa oração, a nossa intimidade com Deus, é justamente para isso, para a gente confiar no Pai, que Deus é Pai, que Deus é amor, e que Deus jamais vai permitir algo na tua vida, onde Ele não vai te dar a força e a graça para te ajudar. Então, que esta certeza nos faça desejar esse Espírito Santo para testemunhar ao nosso coração essa verdade cada dia mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos agora seguir